ficar bom, Dadinho vai puxar a orelha de vocês, hein? Foi. Vamos lá, boa tarde, senhoras e senhores. Como viemos anunciando durante toda essa semana, hoje, sexta-feira, uma sexta-feira especial que me honra muito. O convidado desta sexta-feira, governador Moreira Franco. Ele que foi prefeito de Niterói, deputado federal, foi governador, foi candidato ao Senado com 1 milhão de votos e vem prestigiar o programa Chico na TV nessa sexta-feira. E é ele que dá o boa tarde agora a vocês, público ouvinte do programa Chico na TV. E, ouvinte e telespectador. É que eu faço um programa de rádio, Moreira, de manhã e venho com a cabeça lá da difusora. E hoje, inclusive, anunciei lá na difusora a sua presença aqui no programa Chico na TV. Boa tarde, Moreira. Tudo bem? Boa tarde, Chico. É um prazer imenso estar aqui com você, seus ouvintes, e sabendo do grande sucesso que você tem, não só em Campos, mas na região. Hoje é uma atração que mobiliza todo mundo. E aproveitar e dar boa tarde para São João da Barra, aí para o prefeito Betinho da Uaire, para todos os vereadores Betinho que estão aí assistindo nosso programa, né? Quissamã, um abraço aí para o Arnaldo Matoso, né? Ex-prefeito aí de Quissamã, né? Um abraço para o senhor, né? Meu amigo Arnaldo Matoso, inclusive, falei até esse dia lá na difusora. Tem falado na difusora, né? Vamos dar saudade de você, Arnaldo. Mas você tem que mandar um abraço também, uma saudação para o Alberto da Uaire. Alberto da Uaire. O pai do prefeito. O Alberto da Uaire, né? Claro, meu amigo, amigo. assiste aqui sempre o nosso programa, nos ouve de manhã através da difusora. O Alberto e também a esposa dele, né, Vaninha? Né? A Dona Tereza. Faz o melhor equipe da região. É verdade, sem dúvida. Aqui, o Moreira, a gente é bom falar que hoje, sexta-feira, né? Um abraço também para Cardoso Moreira, pessoal de Cardoso Moreira também assistindo, pessoal de Três Vendas, de Outeiro, um abraço aí para o prefeito Gilson Siqueira, para todos os vereadores aí da nossa querida Cardoso Moreira, São Fidélis também, um abraço para vocês. E vocês de São Francisco Tabapuana, um abraço aí para vocês aí, inclusive nosso prefeito Pedro Xerene fazendo a administração boa essa lá, tá? Vamos lá então, lembrando que esse nosso programa tem o patrocínio do Ron7, e hoje, sexta-feira, o Ron7, hoje tá bom demais, tá? Na hora das compras, tá? Ron7 pode pagar com cheque, com cartão, e o Ron7 também agora está mandando levar em casa também. E não cobra para levar na sua casa. Hoje e amanhã, o Ron7 com promoções incríveis para você. Olha, para você que ainda não deu o presente para a mamãe, preste muita atenção. Aproveite a promoção da Gavião de Ouro Eletromóvel. Durante todo esse mês de maio, a Gavião, uma promoção excelente. Para você, mamãe, peça para o seu filho uma cadeira da mamãe. Apenas R$ 185. 185 ou 175? Vai lá, paga só 175 e fala que foi o Chico na TV que mandou. Tá bom? Na Gavião de Ouro, porque a mamãe merece, né, Moreira? Claro, Moreira, claro. vamos direto ao assunto, porque os telefones já estão tocando, querendo perguntar ao senhor, né, sobre violência. Mas antes de falar de violência, falar como é que foi a sua administração lá em Niterói como prefeito, sua passagem pela Câmara Federal, no governo do Estado. Vamos primeiro à Prefeitura de Niterói, como é que foi tudo aquilo lá? Muito bom. Olha, ser prefeito é uma coisa excepcionalmente gratificante. Você trabalha muito, mas você atende as pessoas, você tem um convívio muito próximo. O governador tem muita segurança, muito carro, muita polícia militar, polícia civil em volta. E é muito difícil você ter acesso. Cerimonial, claro. Ali, né? Agora o prefeito não. O prefeito está na rua e resolve problemas imediatos e vê o resultado. E em Niterói, felizmente, eu era muito mais novo, né? Eu tinha 32 anos de idade. Hoje eu sou um quase sexagenário. Mas naquela época eu trabalhei muito, mas fiz muito. Toda a orla de praias, ampliamos, urbanizamos, iluminamos. São Francisco Charita, duplicamos. O túnel que liga Icaraí e São Francisco, todos os acessos à região oceânica, escolas. Enfim, foi um período de muito trabalho, mas também de muito bons resultados, porque a vida das pessoas, dos niteroenses, eu tenho absoluta convicção, melhorou, e a resposta disso são as votações que, felizmente, eu sempre tenho tido lá em Niterói. Eu anotei aqui algumas dicas para perguntar, inclusive perguntas que pessoas na rua, durante essa semana, anunciando que o senhor estaria aqui hoje no programa, e conversei com professores, servidores públicos, inclusive ainda tem alguns servidores em greve, no caso os professores que continuam, alguns em greve, tá? O que se faz para acabar com essa greve, para dar um salário digno? Você acha que está faltando o quê, né, para que o professor pare com esse negócio de greve, Moreira? Ô Chico, olha, eu tenho andado muito aí pelo Estado, o governo diz que não existe greve, que é um grupelho do PSTU, grupelho eles é que dizem, que é uma facção do PT, PSTU,
que está promovendo essa tal greve, mas eu estou vendo que tem greve. É porque justa. nos municípios todos eu Agora, vejo greve. é justo, o senhor como professor acha justa essa reivindicação do professor? Olha, a reivindicação é para que o governo do Estado cumpra um plano de cargos e salários. Esse plano de cargos e salários foi elaborado, debatido, instituído e começou a ser aplicado no meu governo. Fui eu que fiz isso. Ou seja, em 1989 e 90. Esse plano foi aplicado durante alguns anos e o governo resolveu dar banana para os professores, para a categoria, e disse que não ia cumprir e deixou de cumprir. A categoria foi à Justiça, foi até o Supremo, ganhou e o governo do Estado não quer cumprir. Então eu acho que a greve é justa. O governo tem que encontrar uma solução. Moreira, a greve acaba as crianças deixando de ir para a escola. Né? E criança vai para a rua e acaba entrando na violência. É um assunto que eu gostaria de falar com o senhor sobre violência. Eu acho que isso também. Foi uma bandeira sua quando você foi governador. Tanto é que o Ministério Público está entrando com ação para obrigar o governo do Estado a garantir a que as aulas se realizem. Agora, o governo também tem que cumprir as obrigações dele. Não é possível, por um ato de vontade, o governador dizer, não, eu não vou mais cumprir essa lei, tendo ela 10 anos, 8 anos sendo cumprida, e fica por isso mesmo. Aumenta a violência, criança fora da escola? Criança tem que estar na escola. Em escola é que ela se sinta feliz, que ela se sinta reconfortada, que ela possa ter perspectiva de vida. Você sabe que lá, em favelas do Rio de Janeiro, a expectativa de vida de um jovem é de 18 a 20 anos. Um adolescente que tem uma expectativa de vida de 20, 21 anos, por exemplo, vê o seu coleguinha, seu amigo, seu vizinho está morrendo com essa idade, ele não tem valor, não pode dar valor à vida. Se ele não dá valor à vida dele, não dá valor à vida de ninguém. E isso se resolve com escolas e com a educação, o senhor, com a vida comunitária. O senhor, quando foi governador, uma das bandeiras da sua campanha foi a violência. Inclusive até a oposição aproveitou muito, né, dessa bandeira sua, de acabar com a violência. Inclusive fazia parte até da sua musiquinha, o Rio está tão violento. E realmente, quando o senhor foi governador, a violência diminuiu, apesar de não ter sido visto, né, pela oposição. Né? Essa violência hoje, sequestro, assalto, tiro, pessoas morrendo de bala perdida. Né? O Rio está violento de novo, Moreira. Muito violento. Muito pior do que os anos passados. Mas muito pior. E outra, o sequestro até que diminuiu, mas o assalto à residência, a morte, o crime organizado aumentou brutalmente. Se mata mais no estado do Rio de Janeiro do que no Oriente Médio em guerra. E você veja que esses últimos episódios... Não é por causa da impunidade, Moreira? Tem muita criança envolvida em assalto, criança assaltando, matando. Não, eu acho que são vários fatores. Aliás, você sabe que na minha campanha, eu mesmo criei uma armadilha para mim, promovido por vocês, marqueteiros, que os marqueteiros que cuidavam da minha campanha, eu tenho que fazer uma promessa, eu fiz a promessa. Acabar com a violência em 6 meses. Isso é impossível. Impossível, claro. Impossível, até por isso, porque a violência tem vários fatores, até aqueles da natureza humana. Então você não acaba com isso, você diminui, você educa, você coloca no nível aceitável. O problema é que no estado do Rio de Janeiro, hoje, nós estamos à beira de uma guerra civil. O crime organizado, ele entra em delegacia, com metralhadora, com bomba, com granada, em secretaria. Agora mesmo, aquela fotografia afrontosa de uma autoridade do Estado mostrando uma mini metralhadora, dizendo que a segurança dele estava lá. E nós que não andamos armados, onde é que está a nossa segurança? Isso que eu não entendo. Prega-se um desarmamento e a autoridade anda armada com a pistola, uma submetralhadora na cinta, e o povão, como é que fica? Você perguntou bem. Agora outra coisa, Moreira, falar com o senhor. Já falamos da violência. Agora vem cá, só um detalhezinho. E acho 2 coisas ainda mais, que são problemas muito atuais. Primeiro, não adianta nós ficarmos aqui criticando o prefeito, a governadora ou o presidente da República, porque nós não vamos resolver. Nós temos que pegar essa questão da quase guerra civil que vivemos e violência e tratar isso como uma questão comunitária, geral.
E não como o PDT e o PT fizeram comigo, na época que eu era governador. Culpa do governador. Eu digo isso com a autoridade de quem viveu. É culpa nossa. Então, né? eu acho que nós temos que unir todos. A governadora tem que aceitar a oferta do governo federal. O governo federal ofereceu. A né? governadora tem que procurar o prefeito César Maia e aceitar a oferta que a prefeitura possa dar. Como tem que ter uma ampla mobilização da sociedade, porque senão nós não vamos ficar perdidos. Veja só. Mas ela disse que ela não aceita, É. ela não aceita essa ajuda do Ministério da Justiça, e que ela disse que isso seria uma intervenção, É que é uma uma bobagem. intervenção federal no Estado do Rio. Intervenção são os bandidos, só o crime organizado passar em uma Secretaria de Direitos Humanos, veja o deboche, ao lado do Palácio Guanabara, meteu uma granada, metralhadora, bomba com o secretário dentro, funcionário, nego ferido. Isso é que é intervenção. Botando polícia para correr, né? Intervenção é uma autoridade policial negociar com o bandido, ir para a televisão e dizer que fez uma negociação. O bandido toma conta do alto do morro e a polícia embaixo. Ó, com o bandido não pode tergiversar. Bandido tem que ser tratado, isso é bandido. Policial é policial. São coisas diferentes. Isso é fundamental. Então eu acredito que o apelo que eu faço é que haja, por parte do governo do Estado, esse esforço de trabalhar com o governo federal e com o governo municipal. Desemprego é uma das causas que gera muita violência. Mas tem uma pessoa no telefone. Alô? Alô? É quem? É, Volta aí. Alô? Leonardo. Leonardo? Boa tarde, Leonardo. Você quer fazer uma pergunta para a Moreira? Pergunta boa. Vai lá. Aumenta lá dentro, lá, por favor. Saber dele, Vai. o que a gente tem que fazer. Eu não estou ouvindo, nem a Moreira está ouvindo. Só. Alô? Alô? Oi. Aumenta aqui para ver se é melhor aqui. Alô? Dá um jeito aí. Alô? Alô? Vai lá. O que a gente tem que fazer para acabar com essa miséria em que a gente vive na região? Acabar com a miséria que se vive na região. Qual miséria que você se refere? Miséria, tudo. Desemprego, falta de quê? Falta de Pobreza, tudo na rua. Falta de miséria, moradia para os pobres, essas coisas todas. miséria. Esse quadro. Mas que falta de miséria, falta de no geral, que você quer perguntar, para acabar com a miséria na região, em campo, no Brasil, no estado do Rio, onde? Olha, esse problema, Leonardo, é um problema geral. Veja aqui uma coisa, o censo de 2000, que saiu agora, diz lá, está lá, é um órgão oficial. 65% da população brasileira vive com até 3 salários mínimos. Ora, uma família, um casal, 3 ou 4 filhos, vivendo com 3 salários mínimos, não tem condições de dar tranquilidade, conforto. Qual seria o salário cultura. mínimo, então, para dar um basta nessa miséria, até na violência, que eu acho que aumentando o salário deve diminuir um pouco a violência. Quanto Não seria tenha o salário? dúvida. Olha, salário é o que você pode pagar. Primeira coisa. Salário muda de de acordo região com- para região. Quer dizer, a vida em uma cidade como o Rio de Janeiro, ela é mais cara do que a vida como Teresina, no estado do Piauí. Então, se nós estamos querendo enfrentar essa questão da desigualdade, nós temos que entender que os homens não são iguais, os homens não são iguais, vivem em cidades que não são iguais, têm expectativas de consumo que não são iguais, têm possibilidade de ter acesso a coisas que não são iguais. Uma melhor distribuição de renda seria Isso dos é fatores. fundamental. Mas Eu nós acho vamos falar sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco eu vou falar sobre distribuição de renda. Como fazer para se aumentar o nível de emprego, aumentar, né, o nível salarial do trabalhador, aqui com o Moreira Franco, foi governador e pretenso candidato a deputado federal. Próximo bloco a gente conversa. Lembrando a você, nesse fim de semana, precisar de remédio, vá à Farmácia Vieira. Farmácia Vieira está de plantão o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro. Farmácia Vieira, na Praça da Estação, na Barão de Miracema, pertinho da delegacia. E em breve, Farmácia Vieira, ali em Guarulhos, em frente ao Hospital de Guarulhos. É lá que tem Poliseng, o polivitamínico para o homem e para a mulher. O homem que está cansado, desanimado. Poliseng. O homem que está cansado, Sei, desanimado. sei. Poliseng. Vai virar o bicho. Olha lá, um minuto só. Vou mandar servir aqui agora uma água do Paraíba. Já bebeu água? Água Celso Segredo aqui internamente. Então vamos beber agora aqui uma água do Paraíba, para experimentar como é que tá a água de Campos hoje. Num minuto a gente volta. Vamos lá. Cadê a água, Vaninho?
Polisseg é um polivitamínico. Tô falando sério. Todo dia. Faz uns 3 dias assim, mas zangado. Vamos lá. Voltando aqui com o nosso programa hoje especial, hoje sexta-feira, né? Hoje recebendo aqui a visita do ex-governador, ainda chama de governador Moreira Franco, porque nós o tratamos como governador, mas foi deputado federal, foi prefeito, né? Esteve em Brasília lá, ajudando o presidente Fernando Henrique Cardoso em algumas ações para o nosso estado, e ele é o nosso convidado de honra. Como estarei convidando outros, né, políticos da nossa região e até a nível nacional, né, para vir aqui no nosso programa, no caso aqui, nosso querido Moreira Franco. Né? Vamos falar agora sobre a distribuição de renda, Moreira. Muito ruim. O que se faz para melhorar na produtividade, para aumentar o nível de emprego e aumentar também o nível salarial, que a gente falou no bloco passado sobre o salário. O salário está baixo. Muito baixo, né? muito baixo. O brasileiro ganha muito Olha, pouco. esse problema da distribuição de renda é um retrato da situação absurda que nós vivemos. O Brasil está entre os 22 países mais ricos do mundo. E o seu povo pobre. Né? E mais do que isso, a distribuição de renda é a penúltima do mundo. Oh, meu Deus. Então você tem aqui... Onde concentra esse dinheiro? Fica onde, então, que não vem para os estados, os municípios, Moreira? Pois é, isso aqui é grave, mas aí não é nem estado e município, não. Quando se fala em concentração de renda, está se falando é do bolso. Ele não vem para o bolso das pessoas, fica no bolso de uns poucos. Então, você veja aqui, os 10% mais ricos do Brasil, os 10% mais ricos, um país grande como esse, 10% mais ricos são 17 milhões de pessoas. Todo mundo pensa que vive com um salário maravilhoso, tem uma renda excepcional, não é isso? 10% mais rico do país. Pois bem, lá na Fundação Ulisses Guimarães, no PMDB, no estudo que fizemos, tirando o atraso, nós descobrimos que o piso dos 10% mais ricos do Brasil é uma renda mensal familiar de R$ 1.340. Isso é ser rico? É rico. Aí você fala, comparando com os rico. Estados Unidos, Canadá. Não é O que se pensa, meu Deus do céu? 10% mais rico tem uma renda mensal de 1.340. O Globo, pegando esse estudo, esse trabalho que nós fizemos, o jornal o Globo, fez uma matéria com um cara lá que pede, que pode dizer esmolé, porque ele tira por mês R$ 1.410. Então veja, esse mendigo que pede esmola, que vive de esmola, na esquina, tá na faixa está nos 10% mais ricos do país. E o trabalhador com esse Então salário? não é possível. Então nós temos que enfrentar esse problema. E não adianta mais querer dizer que crescimento econômico sozinho resolve. Nós crescemos durante 3 períodos longos da história brasileira recente, na época de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e no regime militar, e a distribuição de renda Somente continuou a deu mesma. uma crescida. A distribuição de renda permaneceu a mesma. Ou seja, aqueles que ganhavam 0,01%, que esses aqui tem muito Bala dinheiro na no bolso, agulha. Bala na agulha. Continuaram com metralhadora na agulha, porque não é mais balinha de revólver, porque quando há desenvolvimento sem distribuição de renda, essas pessoas ganham muito mais. E quem não tem, ganha muito menos. Então eu creio que esse é o desafio. O que o PMDB quer fazer, os seus deputados, militantes, vereadores, prefeitos, para ser PMDBista daqui para frente, tem que ter compromisso com a distribuição de renda. Falando em partido, você mexeu em partido, em deputados federais, por que os deputados do estado do Rio de Janeiro, quando chegam em Brasília, não se unem? O que a gente vê o contrário, os deputados do Nordeste, eles se unem em bloco e acabam conseguindo recursos para o Nordeste que nós, o estado do Rio de Janeiro, não conseguimos, Moreira. O que precisa ser feito? Tem uma pessoa, antes tem uma pessoa no telefone, vamos dar prioridade, né, ao telefone. Alô? Boa tarde. Boa tarde, é quem? Aqui é o Paulinho, amigo. Paulinho, você quer perguntar o que é o governador Moreira Franco? Eu queria fazer uma pergunta ele, é o seguinte. Eu sou pai de 4 filhos, Não. entendeu? A minha situação é difícil, porque eu tenho 2 ainda no primário, e mais 2 precisando trabalhar. Não. Mas a gente não encontra emprego, entendeu? E eu queria saber o que estão fazendo com essa dinheirama toda do petróleo. Porque eu estou nessa dificuldade, mas crianças sem escola, porque sabe, sem educação nós não somos nada. E eu queria que vocês pudessem me ajudar. Seus filhos estão estudando? Oi? Estão estudando seus filhos? Não, eu estou 2 ainda no primário e estão 2 precisando trabalhar ainda. 2 precisando trabalhar. É isso.
Já estão formados? Como é que estão? Não estão formados. Agora, eu queria saber uma coisa. O que estão Mas fa- são maiores de idade, têm mais de 20 anos? Não. Tem um que não tem 19 anos. Ah, Entendeu? E eu queria saber também outra coisa. O que estão fazendo com essa dinheirama toda do petróleo? você diz Campos? Isso. Campos, o que está sendo feito com os royalties do petróleo? Eu acho que a pergunta aqui para Moreira, eu acho que seria até... Olha só, não seria direta para ele, mas se ele quiser não, responder, não, mas se eu não foi é. prefeito, o senhor deve Isso. saber, né? Mas não é nem o problema Na sua de época não Campos, tinha eu nem acho royalties que... do petróleo, né? Não, nem quando eu era governador eu tinha, era uma merrequinha assim, ó, baixinho. Mas eu acho que o senhor pode Hoje responder. não, hoje é grande. E o garotinho deu uma sorte incrível, porque ele começou o governo, o barril de óleo custava $13. Tá, 24, E- 25, 26. E até ele quase fez 30, né? a negociação da dívida com barril na média de 17, o barril foi a 30, 31. Agora está 28, 27. 27, 26, 26. por aí. Então você veja, foi um crescimento na arrecadação do royalty brutal, e os municípios também. E aí é que reside, na minha opinião, a pergunta que nos foi feita. Esse dinheiro do petróleo, ele fica através dos royalties. Pois. Só que os royalties, eles vão direto para as prefeituras e para o governo do estado. Essa verba de Ele não inclusive- vem, ele inclusive, não Moreira, chega no essa bolso de ninguém. Essa verba, inclusive, era uma verba que era carimbada, era para... Mas agora pode tudo, Para só ser não pode pagar utilizada, pessoal. né, em serviço, em Meio ambiente. estradas, em calçamento, esgoto, né? E hoje a verba está uma verba que faz parte do orçamento. Né? Hoje pode fazer tudo com esse dinheiro. Só não pode pagar pessoal, mas como a verba está lá no orçamento, até pago de vez em quando. Mas bem, agora, eu acho que a região vive um grande problema, um grande desafio, e é esse desafio que nós temos que enfrentar, que é fazer com que a atividade petróleo elas seja incluída na vida econômica e social da região e de Campos. Campos que tem uma base produtora das maiores do mundo, ela, efetivamente, a sociedade de Campos, não recebe absolutamente nada. A prefeitura recebe em royalties, mas a sociedade de Campos, a atividade econômica, cultural, social Produtiva. de Campos, ela não participa. A Veja aqui. sociedade de campo tem recebido calçamento, asfalto, Mas né, não tá água vendo. nos Veja a distritos, né, emprego, tem dado Mas emprego. veja a diferença. Quando você tinha como a principal atividade econômica na região A cana, a cana, essa atividade ela era desenvolvida por campistas, que casavam com campistas, dava mais que emprego. tinham filhos daqui, os filhos casavam com filhos daqui. Então, esse dinheiro gerado pela Circulava no atividade comércio. circulava aqui, gerava jornais, faculdades, escolas, televisões, teatros. Então você tinha uma atividade cultural porque essas pessoas tinham aquele dinheiro circulando aqui. O dinheiro do petróleo não circula na região. Não circula na região. Na região, do ponto de vista de poder, de emprego, fica o nível até de gerente operacional. O comando dessas empresas, As empreiteiras, que você diz. empreiteira das empresas, da Petrobras, enfim, das empresas de helicóptero, eles ficam, esse comando, ele ou está no Rio de Janeiro ou no exterior. Então Entendi. esse dinheiro, ele não circula aqui na região. Ele Tá bom. circula fora. Eu entendi e tenho certeza que ele entendeu também. É o que ele falou. As empresas podem estar até trabalhando aqui, mas os donos dessas empresas são de fora. Entendi agora que o Moreira explicou. E o dinheiro bem. vai- E o dinheiro acaba fora. indo embora. Claro. Indo embora. Dinheiro Entendi. pesado. Agora a gente estava falando da União dos Deputados Federais. Isso. O problema Tem jeito de chegar lá esse deputado? Mas aí temos que, e é o esforço até que eu estou fazendo agora. Você é do- Na eleição, você é nós do- temos que você é unir do os MD partidos. Você é do antigo MDB, PMDB, lutou pelas diretas, né, eu acompanho o seu trabalho, né? E já esteve em Brasília e agora tem possibilidade de retornar. Mas Brasília. aí, os partidos no nosso estado estão muito divididos. Ninguém se entende. Cada um acha que pode sozinho resolver o problema e fica, então, disputando, competindo com o outro, falando mal do outro. O processo eleitoral é uma baixaria, é uma derrubação total. É evidente, quando
você chega com a bancada de 46 deputados federais em Brasília, esses deputados saem em um processo eleitoral que a marca é a desunião, não é a união. Então já sai brigado, um falando mal do outro. Fica difícil. Divide em grupo, acaba. Então agora nós estamos querendo fazer uma grande coligação que vai fazer com que nessa eleição estejamos juntos. O PMDB, o PFL, o PSDB. E o PSB não vai nessa, não? Não, o PSB não vai nessa. O PSB ficou sozinho. Presidente O PSB ficou sozinho. Presidente da Assembleia, inclusive esteve a Campos nessa semana e disse que vai apoiar, quer apoiar o garotinho, né? Apoiar o garotinho, ele deve vir para senador, né? E teve até deputado do PMDB, né? Essa semana, aí aqui no Jornal de Campos, inclusive, dizendo que vão apoiar, né? Até o prefeito de Campos, fotografia junto, até anotei aqui, o deputado Claudecir, inclusive saiu abraçado, né? O prefeito Arnaldo Viana, que é do PSB, né? Dizendo que vamos juntos para a vitória. Isso. E essa coligação não existe a nível regional, a nível estadual? Não, mas vai sim, ela vai se dar. PSB? Não, PSB não. Evidentemente o deputado Claudecir, e eu quando estiver ao lado do prefeito Arnaldo, de quem eu gosto muito, aliás, eu almocei um dia na casa dele. Tem uma grande liderança aqui. Almocei um dia na casa dele, come-se maravilhosamente bem. Eu diria a mesma coisa, porque eu acho que nós queremos ir juntos, ganhar juntos, em benefício de Campos. Agora, a nossa coligação vai ser PMDB, PFL, PSDB e o PPB poderá vir para apoiar o candidato a governador e senador. O candidato a governador vai ser indicado pelo PFL. O prefeito César Maia pensa na deputada Solange Amaral. O candidato ao Senado, será indicado pelo PMDB, que será o deputado Sérgio Cabral, e o outro pelo PSDB, que será o senador Arthur da Távora. Nós vamos fazer uma reunião amanhã com o PSDB e creio que no meio da semana nós vamos fazer um lançamento público dessa coligação. E ela vai apoiar José Serra para presidente. José Serra vai ser o presidente? Não, a coligação vai apoiar. E o vice? José Serra já tem candidato a vice? Como é que fica a situação do... Rapaz, vai ser a Rita Camata? Eu acho que era um bom nome. Bom nome. É uma bonita. Nós precisamos, até para fazer par com serra, né? Porque o bicho é feio, que nem cão. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre política aqui com o governador Moreira Franco. Lembrando a você já tem um super plano Boa Viagem? Se não tem, procure fazer, porque é coisa triste, Moreira, quando morre alguém da família e a família não tem o dinheiro para sepultar um ente querido. É triste, vai ter que pedir ajuda, ir lá no serviço social da prefeitura, né? Ser aquele sepultamentozinho, né? Sem graça. Faça o super plano Boa Viagem. Quem tem super plano Boa Viagem e mantendo o carnê em dia, você não vai ter que gastar nada, não vai ter que pedir favor, não vai ter que estar aí beijando a mão de político nenhum. Tá? Faça super plano Boa Viagem. R$10 de matrícula e R$10 por mês. Campos hoje tem quase 20 mil associados do super plano Boa Viagem. E funciona quase igual um plano de saúde. Porque quem tem super plano Boa Viagem e está, é claro, com a carteirinha e com o carnê em dia, tem direito a médico, dentista, laboratórios, hospitais. É claro que vai pagar, mas vai pagar com desconto. E ó, vai pagar uma taxinha pequenininha. Então, faça o super plano Boa Viagem. Ligue para lá. 2733 1610 é o telefone para você falar com o Cláudio Rangel ou o Fabiano, tá bom? Aí, vamos beber então agora um café grão sabor. Tem café grão sabor ou café moté aí? Não importa, bota um cafezinho aqui, ou grão sabor, ou moté, né? Eu e o Moreira vamos saborear aqui um cafezinho. Agora, traz um biscoitinho ninfa também aí, minha filha. Viu, Marinha? Pede um biscoitinho ninfa aqui, enquanto roda o comercial. Vamos beber café grão sabor e biscoito ninfa. Moreira vai experimentar, que biscoito delicioso. Não é de Campos, não. Vem de Santa Catarina, mas é uma delícia. Tem biscoito de sal, creme crack, maisena, tem de recheio, uma delícia. A rosca de calda, então, é uma maravilha, né? Um minuto só, enquanto a gente toma aqui um cafezinho e já voltamos. Fatura aí. Ai, não veio nem água nesse cabrão aqui, a goela já secou, pô. Muito hoje, hein? Hein? Então, mas não tem nem aqui. Você não fazia parte do grupo ainda não, né? Ah lá! Vamos lá de volta aqui com o nosso programa. Hoje, sexta-feira, tendo a honra aqui da visita desse homem que já fez tanto pelo nosso estado. Moreira Franco, foi governador do estado, foi deputado federal, foi prefeito de Niterói
e teve quase um milhão, passou de 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão de votos o Senado. Um homem de 1 milhão de votos. Está aqui hoje no programa Chico na TV, anuncia a semana inteira e ele veio para conceder essa entrevista para nós. Falando em política, adoro falar em política. É mesmo? Ah, gosto muito. Fala em política, eu fico aqui. Agora, a melhor coisa que tem é Mas falar mal de governo, né? não fala mal de governo, Eu não. adoro falar mal de quando governo, principalmente quando eu estou Quando eu falo mal de governo, eu acho que falar mal é muito fácil. Eu mostro a solução. Pode até não ser a correta, mas eu mostro a solução. Vai por aqui, cacete, pra ver se dá certo. Porque não adianta fazer a coisa errada. Claro, Errada do claro, cacete. claro. Agora, falando em política, Moreira, petróleo, tá vendo aqui hoje o relatório aqui da Petrobras, bateu recorde. 1 milhão 600 e tantos mil barris de petróleo. É verdade. Quase autossuficiente em petróleo no nosso Brasil. E Campos, a bacia de Campos, contribuiu aí com 1 milhão 300 e tantos mil barris. Né? Se você ter uma ideia, lá aquele bloco do Nordeste produziu 100 e poucos mil barris. Olha só a diferença. Nordeste. E o Nordeste tem uma força danada em Brasília, né? Falamos daqui a pouco sobre a desunião dos deputados do estado do Rio de Janeiro em Brasília. E o senhor disse que chegando lá, nós vamos tentar essa união para fortalecer. Agora, essa união, Moreira, eu gostaria de pedir uma coisa ao senhor aqui. A BR-101, essa rodovia da morte, Moreira. Rodovia da morte. Essa BR-101, tem jeito de duplicar essa rodovia, Claro que essa tem. BR-101? Claro que tem, claro que tem. É só colocar verba no orçamento para que essa duplicação saia. Para isso, existe lá mecanismo, existem emendas de bancada, emendas individuais. Se nós conseguirmos fazer essa coligação essa PMDB, união, né? PMDB, PSDB, PFL, na eleição, elegermos 20 ou 21 deputados federais, eu não tenho dúvida que nós vamos pegar uma parte das emendas individuais e as emendas da bancada para que o Ministério do Transporte possa fazer essa obra na BR-101, que é indispensável, não é só para nós, não. Moreira, para que os outros partidos de oposição, não fiquem contra, cacete. Eles até não ficam. Chegar lá e chamar aqui. Quando você tem uma maioria, e essa maioria trabalha por uma obra, por uma iniciativa justa, eles não ficam contra, não. Eu não tenho dúvida que nós, com essa maioria, com 21 deputados, eleitos pela coligação PMDB, PFL, PSDB, nós vamos montar um esquema com emendas de bancada e emendas individuais e colocar dinheiro para o Ministério dos Transportes fazer essa duplicação. Você vê que é necessário a duplicação dessa estrada. Não é só para o estado do Rio, rapaz. É para toda essa região aqui. A ligação isso é uma saída. do Norte-Sul, né? Exatamente, a ligação do Norte-Sul. Ela serve, é uma estrada, é uma das poucas estradas que corta o Brasil inteiro. Vem o pessoal de São Paulo e do Sul, passa por aqui para ir subindo para o norte. A BR-101 vai ao Nordeste também. Então, esse trecho, que é um trecho muito movimentado, vive esburacado, é uma insegurança enorme para motorista de carro, para quem anda em ônibus, para quem anda em caminhão. Eu não tenho dúvida que, no estado do Rio de Janeiro, uma das maiores necessidades é a duplicação da BR-101. Agora, eu falei no petróleo, mexemos no petróleo, que o nosso Brasil bateu recorde de novo. Agora, petróleo caro pra cacete, esse petróleo, essa gasolina. Por que essa gasolina é tão cara, Moreira? Eu estive nos Estados Unidos agora no início do ano e a gasolina lá custa 70 centavos de real o litro da gasolina. Aqui custa uns 60, uns 50 veja só uma coisa. Fica com quem esse dinheiro? Está ficando com a Petrobras. A Petrobras é um problema. Eu sou contra. A Petrobras mudou o critério de fixação do preço final que ela vende refinado aos postos de gasolina. O custo, a Petrobras hoje, ela produz 80% do nosso óleo é produzido aqui. E ela exporta 20% e compra 20%, porque a qualidade do nosso óleo é uma qualidade muito grossa. Então ela tem que misturar com outro óleo para fazer um óleo mais fino, isso para com isso produzir a gasolina que o nosso carro gosta, que o consumidor brasileiro gosta de usar. Pois bem,
O preço produzido, o custo de produção de um barril é de 6 dólares. 6 dólares Custo de produção. de um barril. No mercado, a Petrobras está exportando a 12 dólares. Ela já ganha 6 dólares. Como ela abriu o capital na Bolsa de Nova York, a diretoria da Petrobras, então, passou a defender a teoria, que é um absurdo, de que ela deveria praticar o preço internacional e não o preço de custo interno. Com isso, ela produz a 6 dólares e vende para o consumidor brasileiro uma gasolina com base no barril a 27 dólares. Por isso é que no ano passado ela teve um lucro de 10 bilhões de dólares, sendo que Os parte... acionistas que o são governo os fica milionários, né? o governo fica com 51%, o governo federal, que é dono de 51%, e os acionistas estrangeiros e brasileiros é que levam, que ganham com o resultado disso. Então eu acredito que a Petrobras, sendo monopolista, porque ela ainda é monopolista, ela deveria praticar preços que atendessem ao consumidor brasileiro. E, ou seja, ela deveria praticar preços que fossem compatíveis com o custo de produção no Brasil. Quer te ver, Moreira, que nós estamos, graças a Deus, Entendeu? vendo uma paz relativa, né? Apesar de ter aí essas violências, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas os paizinhos nossos aqui vizinhos, Venezuela, que está sempre em briga, a gasolina lá custa menos, custa metade do preço do que custa no Brasil. Mas vamos deixar esse negócio de gasolina, vamos falar de álcool. Argentina também. Vamos falar de álcool. O pró-álcool, existe possibilidade de se retornar esse pró-álcool para que as nossas usinas de campo, principalmente, volte a soltar fumaça nessas... Olha, alguns candidatos à presidência da República têm colocado como um dos objetivos o restabelecimento do O pró-álcool. seu candidato a presidente da República, o Zé Serra, ele não pretende retornar o pró-álcool, não? Olha, eu confesso que... Combustível renovável, eu confesso... dá emprego. Claro, eu confesso que é uma necessidade, há um entendimento generalizado disso, não só por essas razões, mas também porque ele é muito pouco poluente. E com a quantidade de carros que nós temos hoje circulando, todos eles com motor não muito adequado, então com uma poluição muito maior do que... Mas estou sabendo que está saindo carro até que já álcool e gasolina, que vai funcionar bem, né? Podendo botar álcool ou gasolina. Existe a possibilidade dessa região norte fluminense, principalmente. Não, aí usinas fechadas, Moreira. uma triste. tragédia. Usina São João, Tragédia. Cambaíba, Baixa Grande, tudo fechado, sem produzir nada, as terras sendo invadidas, rapaz. O movimento sem terra invadindo terra e também não produzem nada, não sei porquê. Se invade tanta terra, você vai lá, não tem nada plantado. Tristeza, meu Deus do céu. Tem que dar uma alavancada, meu. Chegando em Brasília, se Deus quiser, você vai chegar. Chegando lá, lutar para que um pouquinho para nossa região, que você foi governador. Falar nisso, o que você fez como governador para o nosso estado do Rio de Janeiro? Principalmente aqui a região norte, né? Tá na cabeça ainda, Moreira? Tá, muita coisa está ainda na minha... Primeiro, a universidade. Para mim é uma alegria UENF, muito grande eu ter criado a UENF. Havia uma pressão enorme para não criar, porque tanto na Secretaria de Fazenda do Estado, quanto na Secretaria de Educação... Investimento muito grande. Muito grande, vai gastar pra muito, roça, o Estado né? não vai poder pegar, não é uma bobagem, isso, coisa e tal. Mas aqui tinha um núcleo de professores extremamente combativo, ativo, e eles, então, ajudaram muito, nós criamos. Eu até vim a Campos para sancionar a lei. Eu me lembro. E coloquei, até por sugestão deles, no orçamento do ano seguinte, uma verba orçamentária, e comecei já a gastar em janeiro, fevereiro, março, para que a universidade se tornasse uma realidade, consolidando dessa maneira o processo de criação, e hoje ela é um grande centro universitário. Campos tem condições de se transformar numa cidade com vocação universitária, e eu espero que a Universidade do Norte do Estado, ela seja o elo de ligação com essa indústria petrolífera que é um enclave na região, que ela não participa da vida econômica e social. E a universidade pode formar quadros qualificados para substituir
uma mão de obra que está vindo de fora, porque aqui ainda não tem uma formação adequada para esse tipo de emprego, e até fazer com que essas empresas se entrosem, se integrem mais com a vida econômica e social da região. Você fez muito... Além disso, você investiu muito também na água, estradas, mas a gente vai falar sobre estradas, sobre água. E olha, aqueles investimentos que você fez. E o Hospital Ferreira Machado? Ali foi uma maravilha. Vamos falar disso daqui a pouco. Falar no próximo bloco mais a respeito disso. Sobre água, sobre saúde, né? Sobre muita coisa, né, que o Moreira fez como governador do estado do Rio de Janeiro. Lembrando a todos que hoje é sexta-feira e se o seu carro ainda está a gasolina e você está achando a gasolina muito cara, bota no gás, né? Você agora pode transformar o seu carro para andar no gás. Barra Gás, aqui na Rua Formosa, está instalada a melhor e mais competente empresa para transformar o seu carro a gás. Você sabia que com R$12 você vai ao Rio de Janeiro, né, no gás, tá? Você pode botar o seu carro no gás, porque, inclusive, financiamos 2 vezes, 10 vezes, da maneira que você quiser. Barra Gás, na Rua Formosa, ali ao lado mesmo do Hortifruti. Não tem o que errar, não, tá? Vou tomar aqui mais uma... Aqui essa água aqui é do Paraíba, né? Hoje o SEDAI foi desclassificada, né, pela qualidade da água que ela servia em campo. Você vê como é que faltou investimento para a água da nossa região. Ficou tão ruim, né, que a prefeitura, né, a Câmara cassou a concessão e a empresa Água do Paraíba, né, assumiu, e hoje o campista está bebendo uma água boa. Eu vou beber uma água. Pode experimentar aqui. Essa é do Paraíba. Daí é mineral. Toma essa aqui. Essa aqui. Essa aqui não é aquela que o Chagas Freitas, quando governador, tomou aquele banho, não? Ele tomou de até morreu depois, coitado. Eu pensei que essa aí é tratada. Hoje você bebe água tratada em campo. E pode oferecer para os seus visitantes aí água do Paraíba. Vamos beber um minuto, eu volto. A Gafreita morreu naquela depois, né? Lembra que morreu? Vamos lá, retornando aqui o nosso programa, hoje é especial com a visita do governador Moreira Franco, né? Lembrando que o nosso programa tem um patrocínio do Ronsetti. Olha, na hora de fazer as compras, faça no Ronsetti. Fala pro maridão, tá aí o Ronsetti. Hoje o Ronsetti tá bom demais. Tudo mesmo para sua alimentação hoje no Ronsetti. Agora, no Ronsetti não é só produto para alimentação, produto de limpeza, perfumaria, bebidas em geral. O Ronsetti hoje tem promoções incríveis para você. Tá, Ronsetti, você pode pagar com cheque, com cartão, inclusive lá para junho, final de junho, tá bom assim? Dá um cheque final de junho, pode falar, foi o Chico da TV quem mandou. E olha, nós estamos mandando entregar em casa, em qualquer lugar. Compre no Ronsetti, tá? Ronsetti tá bom demais. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, fim de semana, cuidado aí. Precisar de um remédio, né, fora de hora, qualquer hora do dia ou da noite, lembre-se que a Farmácia Vieira é a farmácia de plantão que nós recomendamos, porque lá existe um respeito para com os seus clientes. E você que faz uso de medicamento, uso contínuo, né? Remédio para pressão, coração, vai na Farmácia Vieira, inclusive sem dinheiro, pode chegar lá dar um chequinho que tem conversa, tá bom? Farmácia Vieira, na Praça da Estação, na Barão de Miracema, pertinho da delegacia, e em breve Farmácia Vieira, aqui em Guarulhos, né? Em frente ao Hospital de Guarulhos, que ficou uma maravilha que é o hospital, né? Uma obra do nosso prefeito Arnaldo Viana, né? Vamos botar para funcionar tudo ali, em breve vai ficar, ó, 10, tá bom? Agora você percebeu que o centro da cidade está mais limpo? Tá ou não tá? Tá mais limpo ou não tá? A Ravide é quem está cuidando da limpeza do centro da cidade. Eu quero aqui parabenizar, né, o prefeito Arnaldo Viana por ter contratado a Ravide para fazer esse capricho, dar esse capricho no centro da cidade. Tá certo? Vamos lá então, falar com o Moreira, já falamos de saúde, de educação, habitação, segurança, água. Né? Olha, eu fiquei muito em água. Agora, aqui. água. Eu dobrei. Aqui, você gostou da água? Gostei. Esse aqui é do Paraíba, né? Mas água. na época que eu estava no governo, a SEDAI ainda existia. A era uma boa empresa. Era boa, Aqui nós fizemos uma ampliação da estação de tratamento e até então eram 200 litros por minuto. A SEDAI era boa, o Banerj era bom, tudo era bom. Passamos para 400 litros por minuto. E melhorou o serviço de água, mas depois, rapaz, você sabe que eu visito o interior muito. Faltou investimento para isso aí? Olha, eu fui à Barra do Piraí, em um escritório da SEDAI para a região. E aí o chefe lá disse, olha, governador, esses carros que estão aqui são os mesmos carros que o senhor comprou para a SEDAI quando era governador. Deixaram e lá se vão 15 né? anos. Aí, evidentemente, o serviço cai. E é natural que venham
iniciativas como essa de Campos, né, a Água do Paraíba, e que toma O poder. a área, o setor, dá mais dinamismo e a SEDAI fica comparativamente... O Rio com de uma Janeiro, situação como é ruim. que tá a água lá? Não está boa, O não. povo reclama também, né? Reclama muito. Meu Deus do céu. Niterói também. Moreira, você fez muita estrada na nossa região, Muito, São Francisco da Bapuana, São João da Barra. Vamos falar um pouco dessas estradas? Farol de São Tomé, Cambuci, São Fidélis, Campos São Fidélis, recapiei inteira, restaurei toda. E acho que ajudou muito ao crescimento da região. Mas falamos de água, falamos de estradas, não é? Moreira não é de tá, eu que estou futucando, ele disse, ó, Chico, o que eu fiz como governador foi minha obrigação, né? Não fiz nada do que é minha obrigação. Então não tem que estar contando muito do que eu fiz, não. Mas o povo tem que lembrar, Moreira, porque o Hospital Ferreira Machado, lembra o Hospital Ferreira Machado? Isso aí é Quando você uma assumiu? coisa boa. Estava ruim. Fizemos uma reforma, reequipamos e entregamos à prefeitura um brinco. Eu me lembro. A prefeitura recebeu, entrou já funcionando. Passamos para só a autoridade dele para a prefeitura. E o dinheiro vinha do SUS, porque foi exatamente na época de implantação do SUS. E é um hospital que tem de grande tradição aqui na cidade. Muito útil para a comunidade hoje. Muito, já era naquela época, né? Meu Moreira, falamos de quase tudo, nós estamos chegando já quase ao final do nosso programa, mas eu queria falar um pouco da fusão Estado do Rio com Guanabara. Como é que você vê essa fusão? O Estado do lado de cá perdeu? O antigo Estado do Rio de Janeiro perdeu ou ganhou com a fusão? Perdeu aqui, o antigo Estado perdeu e a Guanabara também perdeu. A Guanabara era um Estado-cidade. Então tinha dinheiro do município, arrecadava como município e arrecadava como Estado. O Estado do Rio de Janeiro era um Estado que não tinha a pressão dos problemas de uma cidade tão grande quanto a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, com a fusão, o governo do Estado tem uma dificuldade enorme de colocar recursos no interior, porque a pressão da área metropolitana é uma brutalidade. Hoje, 85% da população mora naquela região e é ali onde tem pobreza, miséria, violência, crime, mundos diferentes. É ali que você convive lado a lado, o rico com o pobre, o pobre com o miserável. Enfim, e os governos, tanto municipal quanto estadual, ficam ambos tomados por aquelas pressões e por aquelas reivindicações. Então, eu acho que a fusão não foi um bom negócio. Principalmente depois da descoberta do petróleo, né? Depois da descoberta do petróleo na região, né? A Guanabara hoje, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, né? Acabou abocanhando a parte maior, que a parte maior fica com o Estado, fica né? Com o Estado, fica com o Estado, fica com o Estado. Agora, a distribuição, já que estamos falando de voltar um pouquinho de petróleo, a distribuição desses royalties de petróleo, eu sempre reclamo aqui, que a distribuição acho que é ilegal. Você dá royalties de petróleo para Petrópolis, dá royalties de petróleo lá para Itaperuna, lá para São Fidélis, que não produz uma gota de petróleo. Quando nós não recebemos dos royalties do turismo de Petrópolis. Né? Isso aí foi feito porque, como era muito Foi dinheiro... feito política nisso aí, Moreira. Dá licença aqui. É evidente, era muito dinheiro. Acontecendo muito dinheiro, cada deputado, o próprio senador Nelson Carneiro, na época, houve uma pressão muito grande para dividir esse volume de dinheiro pelo maior número de municípios possível. Existe possibilidade de desfazer esse negócio mal feito que levante até lá do tomo, Nelson Carneiro. Perdoa aí a sua alma se estiver vendo nosso programa. Você levantar do tomo, bicho, para desfazer essa desgraça que você fez com Campos, que produz petróleo, tá? E se chega em Brasília, mas olha cá, se dá um jeito de chamar os deputados do Rio de Janeiro, é difícil pra cacete. Não é difícil não. Não é difícil, não. Isso acredite sim, porque não é tão difícil assim não. O que precisa rapidamente fazer, é evidente que os prefeitos não vão gostar, porque o grande benefício, o grande beneficiado com essa dinheirama toda são as prefeituras. E é o prefeito que aí faz obra, diz que fez um bom governo, porque teve muito dinheiro. Então eu acredito que o ideal seria que houvesse regiões, aqui, por exemplo, Campos,
de São Fidélis até Macaé juntasse. Tá como aí, meu filho? Tô ouvindo aqui a voz de Moreira aqui dentro. Não, desligou aqui o microfone dele aqui? Hein? Foi o quê? Fala, deixa a Moreira falar pra eu ouvir a voz dele. Alô, 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 alô. Tá, não tá? Teste. Tá, não tá? Então tá bom. Vamos voltar a falar. A última coisa que a gente falou foi o quê aí? Tava eu falando. Hein? Hein? Não adianta? O importante são projetos regionais de desenvolvimento com aplicação de dinheiro dos royalties, Ah. para a diversificação da economia. Ah. Mas, Moreira, vamos dar prosseguimento. Estava falando do investimento, né, dos royalties nas prefeituras. Eu estou querendo tirar esse dinheiro lá das outras prefeituras para fincar aqui. Tá tudo aqui para quem produz. fazer uma área geoeconômica de São Fidélis até São João da Barra, incluindo Macaé, Campos, Carapebus, Quissamã, São Francisco, Talva, e junta tudo isso e tem um programa comum. É necessário que tenha um programa de aplicação desses recursos comum para que você possa melhorar a situação do cidadão, do indivíduo. Não adianta você só fazer asfalto em rua, iluminar a rua, construir escola, se as pessoas não vivem com esperança de ter emprego, de ter dinheiro no bolso, para dar lazer, recreação, roupa, temos ao seu aqui uma filho. empresa da Petrobras. É isso que cara. precisa. Nós precisamos, existe até um projeto de desconstruir aqui porto offshore, mas eu vejo isso aí só em época de campanha. Uma refinaria, a Reflu. Tem quando isso pra cá? Pois é, isso aí eu já Refinaria. ouço também. Eu já ouço briga para ter Polo porto, petroquímico. Polo, É tudo porto. mentira, não. Heliporto para pôr Diz que vai ter, mas helicóptero. eu ficar alegre. Enfim, eu acho que o que nós temos é que começar das coisas simples, porque são realistas. E o objetivo é colocar dinheiro no bolso do cidadão, da pessoa. Nós temos que criar, ao invés dos royalties, ir direto para a prefeitura e para executar como você Incentiva diz, a produtividade. o que quer, você tem que ter essa região com regras de aplicação desse dinheiro, de tal maneira que primeiro chegue no bolso do cidadão. É claro que ele precisa ter asfalto na porta de casa, mas é importante Mas se eu não tiver que ele dinheiro, precisa ter, se eu não ele tiver tem dinheiro, eu não pra vou poder comida, comprar. pra E se dar eu não compro, a venda vai fechar. É evidente, para dar saúde, para dar comida, para dar educação aos seus filhos, para ter perspectiva de futuro, para consumir, para fazer o dinheiro circular. É isso que nós precisamos. Dinheiro precisa circular. Com educação, investimento. Acho que é um conjunto de coisas, né? Faria assim, né? Para que se mudar, né? A cara desse norte fluminense, principalmente de Campos, né? Acho que investimento em todas as áreas, desde a educação, saúde, habitação, segurança, estradas. Acho que é um conjunto de medidas para que se puder, né, ter, né, perspectiva, né, melhores para o nosso povo. Hoje eu quero agradecer o senhor por ter aceitado aqui o convite de vir aqui agradeço. no Foi programa uma alegria Chifre na grande, TV. fiquei feliz. Foi um prazer mesmo, tá? Meu pai já falecido, ele era seu fã. Papai gostava muito do senhor, porque meu pai foi servidor do Estado, foi porteiro do Ferreira Machado, tá? E ele falava muito bem do senhor. Né? E eu fiquei feliz de saber que sua mãe ainda está viva. Minha mãe tá viva. Olha, um abraço pra vocês. Lembrando que hoje é sexta-feira, tá? Na hora de fazer as compras, vai no Ron7, tá legal? E olha, pra quem tá faltando dinheiro no bolso aí, levanta o dedo aí. Crédito certo, é dinheiro certo, na hora certa. Na João Pessoa, 69, telefone da Crédito Certo tá aí. 27 22 17 30. Um abraço pra todos, beijo no coração. Tem comercial ou tem mais um bloco ainda? Então vamos embora com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Bora, Nogueira. Tá bom? A hora que der o sinal. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Alô, Alô Planície. Bom dia, no oferecimento do BMG. Você que é servidor público, estadual, municipal ou federal, tem crédito fácil, dinheiro na hora, hoje no BMG. Aqui da rua João Pessoa 92 e da Carlos de Lacerda, ou a Lacerda Sobrinho, 136. Anote bem aí,
João Pessoa 92 e Lacerda Sobrinho 136. É dinheiro fácil para você que é servidor? Dinheiro na hora, sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, nem muito menos avalista. E ainda concorre a uma moto 0 km. Bom, o programa esse mês está completando 2 anos. Mês de maio, agora dia 22 de maio, a gente completa 2 anos de programa. E é muito difícil sustentar, a gente sabe disso, televisão então é mais complicado ainda, não só regional como nacional, você vê aí vários programas entram e saem no ar. E eu acho que eu recebo um presente aqui especial, porque estou recebendo aqui a visita do ex-governador Moreira Franco, ex-prefeito de Niterói, ex-deputado federal, ex-governador, ex-secretário particular, né, do Fernando Henrique, ou seja, quase que dividiu o gabinete aí do Fernando Henrique até agora recentemente. E para mim, Moreira, eu sinceramente recebo o senhor aqui de uma forma muito especial, com muito prazer, como recebo os outros convidados todos, mas de uma forma muito especial, porque justamente esse mês é o mês do aniversário, e o senhor é uma personalidade política muito importante para o Rio de Janeiro, para Campos, para o Brasil inteiro. Muito prazer, muito obrigado pela presença do senhor, bom dia. Bom dia, prazer é meu. Vamos falar de política, vamos falar naturalmente, economia, vamos falar, né, de muita coisa boa. O senhor saiu agora, recentemente, né, em função da sua pré-candidatura a deputado federal, o senhor teve que desincompatibilizar do cargo, mas até recentemente o senhor era secretário particular do governo Fernando Henrique. Ou seja, o senhor tem um acesso muito grande com o Fernando Henrique. Tem muito. Eu conheço o Fernando Henrique ainda quando estava na universidade. Na década de 60, final da década de 60, 68, eu comecei a trabalhar com ele, ele foi meu professor depois, eu fui para o SEBRAP, quando eu voltei da França, eu voltei para trabalhar com ele também, e mantive com ele ao longo desses anos todos uma aproximação muito grande, até porque do ponto de vista profissional, ambos somos sociólogos. Sociólogo, justamente. Enfim, ele é uma pessoa amiga minha. Deu para fazer um bom trabalho lá, ao lado dele? Olha, eu creio que sim, eu aprendi muito, porque eu tinha tido uma experiência como prefeito de Niterói, fiquei 6 anos, governador do Rio 4, e eu pude, pela primeira vez, estar em um palácio, muito perto do presidente, no caso, em que eu não era a personagem principal. E isso me deu a possibilidade de fazer uma avaliação, de ver as coisas com mais distância. E uma satisfação imensa, muito confortável. Porque quando eu estava na prefeitura e no governo, todas aquelas manifestações que haviam eram contra mim. Claro. Reivindicavam a mim. Certo. Agora ali eu ficava, o meu gabinete ficava no 3º andar, lá atrás daquele parlatório. Certo. Então, quando eu via aquelas manifestações contra o governo, fora FHC, fora FMI, e isso, aquilo outro, só que não era contra mim, era contra ele. Então, isso dá uma leveza, uma tranquilidade muito, muito boa. E a gente pode fazer uma análise mais distante, mais sensata do fato político, da questão social, do que quando você está pessoalmente envolvido. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez para o Fernando Henrique, que o senhor possa até, né, se quiser responder naturalmente. O Fernando Henrique está confiante na eleição do seu sucessor, no caso do Serra? Tá, ele sabe, ele conhece bem as instituições brasileiras, ele sabe que é necessário, importante a eleição do sucessor. Ele é evidente que tem uma formação democrática muito sólida, não vai cometer desatinos e exageros. Certo. Mas não só ele, eu também acredito que o Serra ganhará a eleição. O segundo turno será com Lula e no segundo turno ele ganha. PMDB, pode-se dizer já aliado ao Serra? Nacionalmente, sim. Nacionalmente. Nós estamos preparados para a aliança, viemos trabalhando durante muito tempo, existe uma identidade, o PMDB participou do governo Fernando Henrique Cardoso durante o governo inteiro, e nós estamos vendo a situação ao lado, nós estamos vendo a Argentina. Eu, por exemplo, sou de uma geração que eu não fui treinado, teoricamente, para trabalhar com a hipótese de um país acabar. Para mim é, né? novo, é uma experiência nova, totalmente nova. A Argentina está acabando.
está se dissolvendo. É como As se fosse instituições um comércio dissolvendo. fechando, né? Desemprega, acaba o estoque. Exatamente, exatamente. E o povo numa miséria, numa desesperança, num desespero, sem orientação. Você vê a Venezuela, a mesma coisa. Você vai à Colômbia, é o narcotráfico tomando conta. Você vai ao Paraguai, é um desatino, é uma cumplicidade intolerável da autoridade pública com os negócios. E tem cercado desse ambiente, nós temos que nos preservar. O senhor acha que Lula seria aí um caminho fácil para acontecer isso com o Brasil, essa quebradeira? Olha, eu creio que o Lula, ele, pessoa, mudou muito, mas ele faz parte de uma estrutura. Eu não acredito que o governo do PT reflita o governante. Nós vemos o caso de São Paulo, Certo. o caso da Marta Suplicy. Ela é a prefeita mais mal avaliada do Brasil. Ela diz uma coisa e o partido faz outra. Ela vai para um lado, o partido vai para o outro. Assim foi com Olívio Dutra, no Rio Grande. Esse, então, envolvido em problemas de improbidade administrativa. E em outros lugares também. Teve até uma nova denúncia contra o Olívio agora de que ele teria demitido mais de 1.000 funcionários por perseguição política. Isso é uma denúncia, está sendo apurado. Parece que o PT tem mais cartilha do que, né, a prática em si. Tem muita institucionalização e pouca autoridade. Ali são vários grupos que brigam, que não se entendem. E isso para o país é muito ruim. Perfeito. Bom, o governador Moreira, vamos fazer um intervalo comercial agora, nesse instante? A gente faz um intervalo então, se o senhor me permite. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre o senhor. A gente vai falar, claro. até porque eu tenho uma pergunta interessante aqui. Por que o senhor não veio agora a governador e quer vir a deputado federal? Entre outras coisas mais, a gente conversa com o senhor daqui a pouco, próximo bloco. A gente volta dentro de 1 minuto só com o Alô, Alô Planície. Bom dia, no oferecimento do Super Guima. Você compra hoje no Super Guima, paga com cheque para 30 dias, entrega a domicílio e ao menor preço da cidade. Super Guima, Beira Valão, esquina de Saldanha, Marinho. E é mais ou menos o seguinte, Claudinho. Se for Vamos voltar comparar agora. o recurso que o governo do Estado tinha no... Muito bem, nós estamos de volta no oferecimento das Óticas Paris. Óculos de grau ou de sol pelo menor preço em Campos, nas Óticas Paris. Medical Center, loja 14, aqui na Barão de Cotegipe, número 120, empresa do grupo Marcos Araújo, o empresário que deu certo. No programa de hoje, recebendo aqui a ilustre visita do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, ex-deputado federal, ex-prefeito de Niterói, sociólogo, né, e ex-secretário particular, né, especial do Fernando Henrique, nosso querido Moreira Franco. Moreira, o senhor optou por ser pré-candidato a deputado federal pelo PMDB agora nas próximas eleições. Por que o senhor não veio a governador? Por que o PMDB, antes do senhor de responder, não lança um governador, então? Olha, primeiro porque eu acho que o Estado do Rio está muito dividido do ponto de vista partidário, social. As lideranças são muito desencontradas, brigam por questiúnculas e, com isso, prejudica a defesa dos interesses da população. E eu, diante deste quadro, tenho me esforçado para construir uma grande unidade, uma unidade entre o PMDB, o PFL e o PSDB, e, se possível, até o PPB, mas o PMDB, o PFL e o PSDB, em torno de candidato a governador, candidato a senador e também na chapa de deputado estadual e de deputado federal, para formar um núcleo de lideranças conhecidas, com lastro político e eleitoral, capaz de elegermos, vamos sonhar, 21 deputados federais dessa coligação. Eu não tenho dúvida que a presença da bancada na defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro vai mudar substancialmente. Então, nesse projeto, não caberia eu articular para que eu fosse. Eu tinha, obrigatoriamente, que me colocar como um elemento capaz de articular tudo isso. O candidato a governador vai ser lançado pelo PFL, o PMDB lançará um senador, que é o Sérgio Cabral,
o PSDB lançará o outro senador, Arthur da Távola, e teremos uma coligação federal e estadual. E também eu estou muito empenhado em defender o programa do PMDB, o combate à desigualdade, que é o compromisso do PMDB. Nós temos que encontrar nessa próxima etapa da vida política brasileira o crescimento econômico com distribuição de renda. E quero te dizer que o meu empenho, a minha confiança nessa luta é de tal ordem que o presidente Fernando Henrique me convidou, antes de viajar para a Europa, para que eu assumisse como ministro o Ministério da Integração Nacional. Eu agradeci e disse a ele que eu prefiro concorrer a deputado porque eu ajudo na campanha do candidato e é lá na Câmara Federal que eu poderei ajudar em regras para distribuir renda. Então agora eu vou fazer uma pergunta particular de vamos dizer assim, um gordinho aqui da roça. Estou sentindo que o senhor tem uma ligação muito grande com o Fernando Henrique, estou sentindo, é evidente que está. Eu acho que na pré-candidatura do senhor aí é leve, o nome é leve, eu já fui governador do estado. Depois de ganhar a eleição, também vamos sonhar que o Serra ganhe as eleições. O senhor poderia ser ministro do Serra? Existe alguma possibilidade? Existe alguma possibilidade existe. Compromisso não, porque nós não praticamos esse desatino. Quer dizer, quando se organiza um núcleo político para uma luta eleitoral, não se assume compromisso, não se define compromissos de governo antecipadamente. Eu, quando fui candidato a governador, a prefeito, eu não tinha secretário definido antecipadamente. E é absolutamente natural que o Serra também não tenha. Não é um tipo de conversa que se tem nessas condições. Mas o Serra é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Fizemos política estudantil junto. Ele é mais velho que eu, mas fomos da mesma organização política, a AP, e, enfim, temos boas relações. Independente de qualquer coisa, né, o senhor está preparado também, se for o caso, né? Tem experiência para tal cargo? Mas eu quero cuidar da distribuição de renda. Eu acho que a minha luta, a luta do PMDB, é procurar tirar esse atraso de 60 anos em que a distribuição de renda do Brasil não muda. Daí nós estamos hoje com 65% da população brasileira vivendo com até 3 salários mínimos. O que não é viver. Você não garante uma boa qualidade de vida aos seus filhos com 3 salários mínimos. Não tem como. A nossa região, por exemplo, é uma região rica e pobre. Tem muita gente, eu já viajei também o Brasil inteiro aí, e as pessoas acham que aqui a gente pisa do petróleo, suja os pés aqui com petróleo. Às vezes vem parar muita gente aqui atrás de emprego desse petróleo. Tem alguma coisa errada com essa distribuição desses royalties específicos aqui para a nossa região? Por exemplo, agora nós acabamos de bater o recorde agora de produção dia, 1.600.000 e tantos mil barris por dia, e Campos, 1.300.000 desses 1.600.000. Não tem nada errado, não? Tem duas coisas erradas que, na minha opinião, a Petrobras pratica hoje. A primeira é um modelo de exploração de petróleo na região em que a atividade econômica não tem absolutamente nada a ver com a realidade social da região. Aqui, o petróleo, a riqueza produzida pelo petróleo não transita, não é aproveitada pelo cidadão, pelo morador, pelo campista, pelo macaense, por quem mora em Quissamã, em São João da Barra, em São Francisco. Esse dinheiro, o grosso desse dinheiro, vai para o exterior ou para a capital, aonde se localiza o núcleo dessas empresas. O que fica é o royalty. E o royalty vai diretamente para os cofres da prefeitura. E as prefeituras fazem coisas que não chegam no bolso do cidadão. A Petrobras, o governo brasileiro, tem que procurar uma mudança nesse modelo para integrar mais a economia petrolífera à economia local. E o segundo ponto, rapidamente,
é o critério que a Petrobras usa para fixar o preço da gasolina. Nós estamos pagando uma gasolina muito cara, desnecessariamente, só para dar lucros astronômicos à Petrobras. A Petrobras, ano passado, teve o lucro de 10 bilhões de dólares. Isso não é justo. Não é. Não é justo. Ela produz no Brasil 80% do óleo que precisa. Esse óleo é produzido ao custo de 6 dólares o barril e ela trabalha com preço internacional, 28, 26, 27 dólares. Então ela ganha, a diferença de 6 para 28, 27, 26 dólares. É muito diferente. Fica errado. Como deputado dá para mudar isso? Dá como deputado e como fluminense. Olha, eu gostaria de ter, e acho até que muita gente gostaria também, que a gente tivesse mais tempo para conversar com o senhor. E eu também. Mas olha, volta aqui. Eu vou voltar. Quando estiver em campo, Ok. acordar cedo, né? Aliás, deputado tem que trabalhar, político tem que acordar cedo, né? Eu, por exemplo, a administração do senhor no governo do estado teve muito menos verba do que tem hoje a administração atual. Enfim, entre outros assuntos que a gente poderia aqui parar e saber o que o senhor fez aqui para a nossa região, né, em termos de proporções do faturamento daquela época, da arrecadação daquela época, é muito maior do que foi feito agora. A gente sabe disso, mas vai ter mais A tempo para coisa que falar. me dá mais alegria do que eu fiz, enfim, muita coisa na saúde, em estradas, água, certo. saneamento, foi a criação da universidade. Espetáculo. Isso é que vai ficar porque a universidade será sempre muito importante para a comunidade campista. Vamos conferir essa obra do senhor num sobrevoo aí? Vamos? Vamos? Então vamos. A você, muito obrigado. Moreira, mais uma vez, muito obrigado ao senhor. Um grande dia. abraço. Boa sorte lá na campanha do senhor, pré-candidato a deputado federal. A você em casa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente volta já já com o programa Alô, Alô Planície. Novidade. Você, jovem amigo, que está esperando desde o início do programa essa participação mais especial que a gente tem hoje, eu vou conversar aqui com o ex-governador Moreira Franco. Tudo bom, Moreira Franco? Tudo. Prazer imenso estar no seu programa, falando com você e com seus ouvintes. Moreira, ó, primeiro que é legal ter um político no programa, onde até desmistifica o jovem do acesso ao político. Ele acha que o político é bicho, entre aspas. Então, e você estando aqui comigo pessoalmente, dá para desmistificar isso aí. O jovem pode ter também, entrar na nossa homepage e mandar até e-mails para a gente futuramente, quem sabe, encontrar com o Moreira Franco e passar para ele, não é isso aí? É claro, e outra coisa, eu creio que a grande parte do seu público, quando foi governador, não era nascido. Nem nascido ainda. Pois é, então é útil, é bom, e o jovem precisa participar da vida política, social, manifestar toda a sua criatividade, sua inquietação, seu desejo de mudança, de transformação. Eu acredito muito nisso. Como é que o senhor vê a cabeça do jovem do ano 2000? Olha, eu vejo muito boa, eu creio que muito melhor do que a minha. Eu, quando era jovem, ainda no curso secundário, depois no curso universitário, na década de 60 e 70, nós estávamos em pleno regime militar, em plena ditadura, então tudo que se produzia era muito voltado para a contestação, para a derrubada do regime, a busca da liberdade. Isso vale para literatura, cinema, música, vale para poesia, vale para teatro e para os movimentos políticos que sempre tiveram uma atuação muito aguerrida e tinham no jovem, na juventude secundarista e universitária, a sua base de apoio. Hoje em dia, o jovem, ele, quando se retrata a um político, o político tem o quê? A gente revive meio que tipo a política do pão e circo. Tá? Vamos dar diversão para o jovem nos dar voto. Acho que não é por aí. Acho que o jovem de hoje em dia ele está mais engajado em saber quem é o candidato dele. Ele quer saber a origem do candidato dele e ver a moral do próprio candidato para poder dar o seu voto, que é uma coisa tão importante e que contribui para o desenvolvimento do nosso país. Como você vê hoje a parte cultural do Brasil para o jovem hoje participar de um movimento tipo como é a votação? Olha, em primeiro lugar, todo jovem, quando eu era jovem, eu também tinha esse mesmo sentimento de contestação, de desconfiança, de um certo afastamento
das pessoas mais velhas, caretas, que tinham responsabilidade na administração pública. No meu caso, então, muito mais, porque eram militares e que responsáveis por um regime ditatorial, que tinha tortura, tinha prisões arbitrárias, etc. Hoje esse ambiente mudou, felizmente há uma liberdade enorme, as pessoas têm um acesso à informação. O meu filho de 20 anos, por exemplo, ele criou com 5 amigos uma empresa, um site para jovens chamado Boa da Noite, que dá os programas da noite, tiram fotografia, sair, né? Exatamente, legal. Fotografia do grupo, um fala mal do outro. Eu estou dizendo isso porque a capacidade de informação que o jovem tem hoje, o acesso, a disponibilidade, a vontade de criar é muito grande. E, evidentemente, eu espero que toda essa energia se dirija também para a atividade político-partidária de representação, porque é na Câmara Municipal, é no Senado Federal, é na Câmara Federal, é na Assembleia Legislativa que as leis são feitas, e elas devem ser feitas para facilitar a vida do jovem. E hoje eu acredito que muitas dessas leis, principalmente a que cuida de coisas novas, como acesso à computação, liberdade de acesso à cultura, à música, à produção, à veiculação, essas regras são muito velhas, elas criam muitas dificuldades, elas criam muitas barreiras para o jovem. Como é que você vê hoje a luta do jovem para se engajar, uma necessidade da juventude engajar a luta política nos quadros partidários? Olha, eu vejo que deveria haver mais entusiasmo. Os partidos também deveriam abrir mais, ter políticas dirigidas para o jovem. No caso do PMDB, que é o meu partido, nós estamos fazendo um esforço muito grande. Nós temos uma fundação de estudo, a Fundação Ulisses Guimarães, e eu presido essa fundação nacionalmente, então nós estamos fazendo um estudo do Brasil. Concluímos agora um levantamento muito detalhado da realidade brasileira e constatamos que o grande desafio, a grande luta que nós do PMDB queremos assumir é o combate à desigualdade já. Nós temos uma estrutura de distribuição de renda que é das piores do mundo. O Brasil está entre os 22 países mais ricos do mundo, mas com uma estrutura de distribuição absolutamente injusta. Você veja que 65% da população brasileira vive com até 3 salários mínimos. Um absurdo. Um casal com 4 filhos não tem condições de viver com 3 salários mínimos. Então, temos que mudar isso, nós temos que tirar esse atraso. E o jovem, nessa luta contra a desigualdade, nesse esforço de tirar o atraso, é uma peça importante. E ele deveria se inquietar mais contra esse quadro. Uma coisa que eu queria também perguntar ao senhor, que o senhor acha que depois da formação do indivíduo que ele passa pelo 2º grau, vem o 3º grau, e aí? Aí que o bicho pega. Como é que está o mercado de trabalho para o jovem hoje no Brasil? Olha, não está bem porque nós estamos no Brasil e no mundo, né, mudando muito as características distribuição de renda. Exatamente. Mudando muito, né? Mudando barbaramente. Há 20 anos atrás, por exemplo, você não teria esse emprego que você tem, até porque a televisão não era tão aberta, o jovem não tinha esse espaço que você criou aqui e que outros jovens estão criando no Brasil. Então você é um gerador de emprego, porque você se emprega, mas você chama uma série de pessoas que participam do teu programa, no apoio, na retaguarda do teu programa, e essas pessoas ganham dinheiro, estão trabalhando, estão se criando, estão evoluindo. Isso significa uma coisa muito importante, é que para você e esse grupo que trabalha contigo chegar até aqui, você precisa ter uma educação de qualidade, você precisa ter informação. Se você não sabe mexer numa máquina, se você não sabe mexer em computador, se você não tem noção do que é digital, do que não é, você não convive no mundo de hoje, você não tira dinheiro em banco, você não sabe do seu saldo bancário. Tem que ser forçado a ser high-tech. Você tem que ser. Hoje o mundo é esse. E eu creio que a estrutura educacional brasileira, ela ainda não está dando aos nossos jovens essas informações. Só aqueles mais interessados que correm atrás. A educação do Brasil é meio barroca, né, Moreira? Muito velha, muito antiga. A concepção é muito acadêmica.
Mas eu vejo muita mudança. Quer dizer, ao mesmo tempo que a estrutura dela é muito barroca, mas eu sinto que há um esforço de mudança muito forte. Agora deixa eu falar sobre um negócio muito interessante, que é o seguinte, a gente vai comentar sobre o fenômeno do susto dado pela direita Le Pen na França com o desdobramento da não participação ativa dos jovens eleitores no primeiro turno. Olha, a França, a Europa deu um alerta a todos nós. Nesse mundo de mudança, nós vimos que a juventude europeia, particularmente a juventude francesa, ela comparou dois candidatos, talvez nenhum deles fosse o melhor para eles, mas entre um e outro tinha um que era pior. Moreira, eu estava lendo essa terceira pergunta aqui, que até então eu mesmo não sabia e fiquei muito entusiasmado de saber aqui, ó, que a sua contribuição foi um dos responsáveis da transformação de Campos em cidade universitária a partir da lei que criou o ENF. Fala um pouquinho a respeito disso aí pra gente. Olha, a criação da Universidade do Norte do Estado foi uma luta grande, porque aqui em Campos, que sempre teve um núcleo de pensamento, bons professores em diversas áreas, já tinham faculdades particulares aqui, então tinha um grupo que trabalhou intensamente para a criação da Universidade do Estado. Mas havia uma pressão do governo do Estado, quer dizer, de autoridades da Fazenda, da Educação, porque eles achavam que poderia a Universidade do Norte do Estado gerar gastos excessivos. Então eles pressionavam para que não fosse criada. Mas eu que tive uma formação universitária, eu comecei a minha vida dando aula de Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Sempre achei que a universidade é um instrumento de mobilização, de inquietação, de estudo, de reflexão, importante em uma comunidade. E então eu não só criei, eu vim a Campos para assinar o ato de criação da universidade, como até por sugestão de um núcleo de professores, que depois assumiu a organização da universidade, eu coloquei no orçamento do ano seguinte uma verba, uma dotação para garantir a efetiva criação dela, para que ela tivesse recurso e, consequentemente, eles começassem nos primeiros meses do ano orçamentário a executar os recursos que estavam lá, e aí o processo se tornou irreversível. A universidade hoje é uma universidade grande, importante, e a expectativa que eu tenho é que ela possa vir a ser uma vinculação entre a comunidade, a vida social e econômica de Campos e a atividade de petróleo. Porque o que nós vemos é que existe uma distância muito grande entre a importância da produção do petróleo, que tem um valor econômico enorme para o Estado, para o Brasil, mas não fica aqui, o dinheiro não é distribuído aqui. Na região, essas empresas deixam os gerentes operacionais. Aqueles que cuidam do processo decisório, que tratam do volume de dinheiro que eles geram, ou está fora do Brasil ou está no Rio de Janeiro. E o dinheiro não fica aqui. Então, é importante que nós comecemos a criar um movimento para que haja uma inclusão dessa atividade econômica para gerar emprego. E não é só emprego nela, para o dinheiro circulando gerar mais emprego, estimular... Foi o que a gente falou. Dá até boa vontade para a pessoa que termina uma universidade saber que a cabeça está aberta, porque o campo de trabalho está aberto para ela poder batalhar na sua etapa de vida nova que está vindo a seguir, não é isso aí? Claro. Você veja, se você compara a atividade de açúcar, as usinas, elas eram criadas aqui, as pessoas eram de famílias campistas, os filhos nasciam aqui, casavam aqui, os netos também continuavam aqui. Então era um setor econômico forte, mas que o dinheiro que ele produzia tinha resultados aqui. Aqui em Campos se criou redes de televisão, redes de rádio, jornais importantes, escolas públicas e particulares de excelente nível, universidades particulares. Hoje, nossa cidade é um polo universitário, Exatamente. Né? Então, isso tudo foi feito com dinheiro gerado pela atividade canavieira.
O petróleo, diferentemente da atividade canavieira, ele é um enclave, ele passa paralelo à nossa vida. E isso prejudica. Então, os jovens devem ficar atentos a esse detalhe, porque isso diz respeito ao interesse dele, o interesse imediato dele e certamente da família futura dele. Ou seja, a solução desse problema, a inclusão dessa atividade no dia a dia de Campos, diz respeito, interessa diretamente ao futuro de quem quer ter futuro. Vai decorrer daquilo que ele busca, né? Claro. Olha, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo que a gente bateu legal aqui com o ex-governador do estado e o nosso amigo aqui, Moreira Franco. Espero que vocês tenham curtido e desmistificado, principalmente, a ideia de que política é bicho. Não é, entendeu? Você tem que saber, botar na sua cabeça que na hora de votar você tem que escolher e ver o perfil ideal do seu candidato. Muito obrigado, tá, Moreira? Obrigado a você. Obrigado. Quer gravar de uma vez? Ô Moreira, para registrar todas as obras que o senhor fez aqui para Campos, para a região norte, noroeste do estado, só mesmo sobrevoando, para poder a gente conseguir pelo menos registrar algumas dessas obras. Agora, já passamos por outras obras, percebo que aqui na UENF o senhor se emocionou. Parece que aqui tocou no coração do senhor essa obra. Foi uma obra muito difícil de ser construída. A ideia, a concepção de se ter uma universidade do estado em Campos, ela foi elaborada com muito talento e determinação por um grupo de professores de Campos. Mas a Secretaria de Educação, a Secretaria de Fazenda, achava que era um excesso, que poderia gerar muita despesa. E depois de muita luta, conseguiu-se aprovar uma lei que criava a universidade, e eu tive o privilégio de encaminhar o projeto de lei, de sancionar aqui em Campos a lei, criando a universidade e já deixando, até por sugestão do grupo de professores, dotação orçamentária para o ano seguinte. E aí, a partir de janeiro, começamos a gastar dinheiro do orçamento do estado do Rio, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, e a universidade passou a ser uma realidade. E hoje é isso que nós estamos vendo. É um ponto de encontro e de aglutinação das tradições culturais e de projeção de um futuro muito grandioso para Campos em função do petróleo. Agora, só mais uma coisa. Como deputado federal, o que dá para o senhor fazer, principalmente pela UENF? Olha, eu creio que a UENF ela deve se dedicar com mais afinco, com financiamentos do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a atividades de pesquisa na área de petróleo. Nós podemos transformar Campos como a cidade de Houston, nos Estados Unidos. Lá em Houston tem a maior base de atuação da indústria petrolífera nos Estados Unidos, na Califórnia, e universidades que trabalham com esse setor. É neste rumo que eu gostaria de ver a UENF ser conduzida pelos seus dirigentes e apoiada com recursos pelo governo federal. Mas lá no hospital. Outra obra também que deixa o senhor emocionado é esta aqui. A obra do Hospital Ferreira Machado, que chegou a quase que parar, quase que fechar. E junto ali, próximo aqui ao Ferreira Machado, tem também a estação de tratamento de água. Como é que o senhor vê essas duas obras? De fato, o Hospital Ferreira Machado chegou a parar. Viveu crise profunda, prejudicando barbaramente a população de Campos e da região. No meu governo, nós reformamos o hospital inteiro, pintamos, colocamos equipamentos, melhoramos a qualidade do serviço. E depois de todo esse trabalho feito com recursos do governo do estado, nós implantamos o SUS e entregamos com dinheiro e totalmente reformado, limpinho,
funcionando o hospital inteiro de graça para que fosse administrado pela Prefeitura Municipal. E eu vejo que o hospital continua sendo a referência que foi no passado para a população de Campos e bem administrado pela Prefeitura. E isso me enche de entusiasmo e eu fico muito gratificado pela iniciativa que tomei. Ô Moreira, como deputado federal, dá para se comprometer com mais alguma obra importante assim, nesse nível para a nossa região? Olha, nós temos que enfrentar a questão do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele está perdendo uma grande característica que tinha, que era a de qualquer brasileiro poder usar qualquer hospital. E hoje se trabalha por cotas. E esse sistema de cotas tem que ser modificado. Prejudica o paciente, prejudica o hospital, prejudica o corpo médico, ou seja, prejudica a todos. Nós temos que voltar ao que era antes. O sistema único ser um instrumento de democratização efetiva da saúde para o brasileiro. Eu já posso entrar direto no que você perguntou. E essa estação de tratamento de água, essa estação de tratamento de água, para mim é muito importante, porque ela mostra que aqui no meu governo nós duplicamos a oferta de água tratada para a população de Campos. Ampliamos a estação e a partir dessas obras de ampliação realizadas por mim, Campos que recebia 200 milímetros, Campos que recebia 200 milímetros por dia, passou a receber 400 mil litros por dia. Ficou bom? Quer que eu grave de novo? Quer gravar de novo? É uma nova gravação, essa é que vale. A estação de tratamento para mim é extremamente importante e tem um significado grande, porque traduz toda a obra de saneamento de água, esgoto que nós fizemos no município de Campos e na região norte do estado. Aqui em Campos, com essa estação, nós dobramos a oferta diária de água para a população. Ampliamos a estação e a partir da inauguração dessa obra, a população de Campos passou a receber diariamente o dobro do volume de água que recebia.
Alô, Léo. Atenção, edição, repetindo, sonora com Moreira Franco. Moreira, depois de tantos feitos políticos importantes, por que vir como candidato a deputado federal? O PMDB tem um compromisso, um programa de combate à desigualdade. Eu acredito nesse programa. Eu creio que a situação brasileira impõe a necessidade de se tirar o atraso, um atraso de mais de 60 anos, que tem provocado um nível de pobreza e indigência que a população brasileira não tem por que suportar. O censo recente mostrou que 65% da população está vivendo com até 3 salários mínimos. E é muito pouco 3 salários mínimos para garantir futuro a crianças que vivem numa família com um casal, 3 filhos, 4 filhos. E eu creio, portanto, que é como deputado federal que eu posso ajudar a fazer as leis para que regras mais justas possam promover uma distribuição de renda no país. Eu olho para cá ou para você? E a sucessão estadual, o PMDB já tem o quadro definido? Já. Nós estamos fazendo um esforço enorme para unir PMDB, PSDB, PFL, não só em torno de candidatos ao governo do Estado e ao Senado, mas também uma coligação proporcional. Fazer com que os 3 partidos indiquem nomes para concorrer a deputado estadual e a deputado federal juntos. E o PPB, quem sabe, poderá vir para a coligação para apoiar os candidatos majoritários. Essa união para o Estado do Rio de Janeiro é fundamental. É fundamental agora, quando nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, muita violência, de muita desagregação da autoridade pública, em que o magistério está em greve há quase 80 dias, por um plano de cargos e salários que foi implantado quando eu era governador e foi deixado de ser cumprido, e eles ganharam na justiça e o governo não quer cumprir. E esse ambiente exige um esforço de unidade. E será importante no futuro, porque com uma bancada de 21 deputados federais, eu não tenho dúvida que a presença do Estado será muito maior do que como é hoje, em que os partidos estão muito divididos e que provoca uma divisão muito grande nas lideranças políticas do Estado. Agora, e quanto à sucessão presidencial, Rita Camata é mesmo nome para compor a chapa com José Serra? Olha, é um nome forte. Eu creio que até na próxima quarta-feira o PMDB estará com essa questão definida, porque nós já estamos com a convenção marcada para o dia 15 de junho e precisamos definir, ter esse nome para que se possa trabalhar não só no interior do partido como fora, o nome que vai ajudar o senador José Serra a governar. Eu acredito que o processo que o PMDB usou foi um bom processo, porque deu oportunidade a todos os candidatos serem conhecidos pela opinião pública e aqueles que demonstraram problemas de natureza política ou pessoal foram afastados do processo naturalmente. Bom, o senhor é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães. O PMDB sempre levantou importantes bandeiras que revolucionaram o país. Qual a bandeira que o PMDB agora está defendendo? Nós acabamos de entregar ao partido o seu documento base, é um programa, as bases de um programa de governo, cujo nome do documento é Tirando o Atraso. E nesse documento nós definimos que a prioridade da nossa luta é combater a desigualdade. Nós precisamos combater a desigualdade e o combate à desigualdade significa distribuir a renda. A renda no Brasil é muito mal distribuída e não é de agora. Essa renda vem há 60 anos que o perfil não muda. Os 10% mais ricos se apropriam de 50% da renda produzida no país e os 50% mais pobres um pouco mais dos 10%. Este quadro de miséria, de fome, de indigência é consequência de uma má distribuição de renda e nós do PMDB entendemos que
o crescimento econômico é fundamental, mas ele só se justifica quando há distribuição de renda. Nós já tivemos no passado crescimento, a renda não foi distribuída e os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres mais pobres. Agora o PMDB quer crescimento com distribuição de renda. Voltando a falar agora do estado do Rio, mais precisamente sobre a região norte e noroeste do estado, como o senhor vê a importância política e econômica desse colégio? Olha, é muito importante, sempre do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, não só agora como no passado. O norte do estado foi importante para a construção do poder no estado do Rio de Janeiro. Eu creio que agora, com a presença de uma atividade econômica que tem sido fundamental para que a economia do estado do Rio de Janeiro apresente índices positivos de crescimento, que é o petróleo, nós temos que fazer com que essa atividade econômica ela seja incluída no ambiente econômico e social da região norte. Lamentavelmente, o modelo que vem sendo adotado, que é adotado, ele é um modelo que não inclui, mas sim exclui a atividade petróleo da vida econômica e social. O dinheiro produzido não é gasto aqui, não circula em Campos, não circula em Macaé, não circula nos municípios em volta de Campos e Macaé. Os moradores da cidade não usufruem os benefícios desse dinheiro. Os dirigentes dessas empresas de petróleo ou estão no Rio de Janeiro ou estão no exterior. Consequentemente, o dinheiro, o volume, o grosso do dinheiro vai para lá, ou vai para o Rio de Janeiro, para a capital, ou vai para o exterior. Os empregos gerados são empregos muito sofisticados e nós não estamos produzindo mão de obra adequadamente preparada para eles aqui. Essas pessoas vêm de fora, ficam em hotel, pegam um helicóptero, vão para a plataforma, voltam e vão embora. Os filhos não estudam aqui, as mulheres não moram aqui, não compram aqui, não consomem cultura, não consomem lazer, enfim. É uma vida totalmente que corre paralela à vida da cidade. E isso é ruim. E creio que o grande desafio para as lideranças de Campos e para as lideranças do Estado do Rio de Janeiro é mudar este quadro, mudar este modelo, fazer com que a atividade petróleo seja parecida com o que foi a atividade canavieira, que era conduzida com compromissos culturais, econômicos e sociais com a região. Os responsáveis ganhavam dinheiro em Campos, mas gastavam em Campos. Seus filhos casavam em Campos, seus filhos estudavam em Campos. Eles tinham amor à cidade porque viviam aqui. E não ocorre isso com o setor petróleo. E esse quadro tem que ser mudado. E eu quero contribuir ao lado da liderança campista para mudar esse quadro.